A grande cobertura é da 79. Nós já falamos no último dia 15, quinta-feira, com o Wagner Rodrigues do PCdoB, também na sexta-feira com o Fábio Zan da Rede Sustentabilidade. Na segunda-feira, ontem, conversamos com o Dr. Hermenegildo do PSOL. Hoje estamos falando com o professor Edmur Manfrim do Partido Verde, né, do PV. E amanhã, Flávio? Amanhã, na quarta-feira, nós teremos aqui o Alexandre Souza do PTdoB. Na quinta-feira teremos o Rodrigo Camargo do PTdoB. E também teremos aqui na segunda-feira, na semana que vem, João Gandinho do PSB. E na terça-feira da semana que vem, Duarte Nogueira do PSDB. E na quarta-feira da semana que vem, Ricardo Silva do PDT. Professor Edmur Manfrim, algumas perguntas apareceram em grande quantidade nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp. As pessoas ligaram aqui na 79, estão parando a gente pelos corredores, nos lugares onde nós atuamos como professores também. Enfim, toda a nossa rede de relacionamento vem perguntar para nós e pedir que a gente faça essas inferências que nós faremos a partir de agora para o senhor e também para os demais candidatos. Algumas frases, né, ganharam destaque aí nos jornais. Por exemplo, após as 586 demissões, funcionários concursados estão sendo chamados para trabalhar agora na Prefeitura. A Operação Sevandija está investigando fraude na Prefeitura e na Câmara. Houve aí, pelo que foi apurado já, ou está sendo apurado, melhor, mais de 203 milhões de reais desviados. Isso ligados ao governo da Prefeitura e também à Câmara Municipal. Há uma estimativa de que a Prefeitura de Ribeirão Preto tem uma dívida de mais ou cerca de 800 milhões de reais. O atual governo entra para a história por ter sobrecarregado a folha de pagamento da máquina pública com funcionários sem concurso público. Isso foi o que mais apareceu nas perguntas. Qual será o perfil do seu governo? Bem, quanto à operação da Polícia Federal, deixamos que a Justiça tome conta de tudo isso. Com referência à dívida e ao estado monetário que se encontra a Prefeitura, parece que todos os planos apresentados são de efeitos paliativos. Que nós vamos fazer uma auditoria, que nós vamos enxugar a máquina. Mas uma cidade é uma grande empresa. E eu tenho feito uma pesquisa recentemente aí, as grandes empresas no estado de São Paulo, como eu tive em Jundiaí agora visitando uma auditoria não basta. Por quê? Porque após a auditoria, diagnosticado o problema, nós temos que ter os procedimentos adequados à auditoria. Então, nós temos que imitar, não é vergonha falar isso, o prefeito Juliano de 2000 de Nova York e de Miami, que no Banco Internacional Econômico convidou uma equipe para que fizesse toda a auditoria e a conduta durante 6 meses. E isso resolveu todo o problema da cidade, que lá se encontra um ápice bem regulado. Então nós precisamos mesmo de um apoio muito grande. Todos esses programas, todos esses projetos, nada mais são do que paliativos. Nós temos que nos preparar para o futuro, formar uma cidade de futuro, mais consistente. E não basta essas medidas preventivas, tão rápidas. Ribeirão Preto se tornou uma cidade muito árida, em razão da escassez de árvores, da depredação de praças, lixo jogado em lugares impróprios, desperdício de 35% da água do DAERP, esgoto sanitário precisando de reparos, e em outros lugares, né, ainda isso nem existe, né, não existe o saneamento básico ainda. Embora a Justiça já tenha proibido a queimada de palha de cana-de-açúcar, a gente vê a todo instante fuligens caírem sobre as nossas cabeças em Ribeirão Preto, o que acarreta irritações na garganta, asfixia, alergias, sobretudo entre as crianças e os mais idosos. Como será a sua atuação em combate a essa realidade em Ribeirão Preto, professor Edmur Manfrim? Querida Márcia, primeiro, síntese rapidinho do que é o PV. Dizem que ele foi fundado na Tailândia, mas na verdade foi na Alemanha. No começo de 1800, uma explosão de indústria, principalmente por parte da Inglaterra. Essas indústrias, o que elas faziam? Elas davam valores apenas ao recurso natural, ao capital e à caixa. Não se preocupava com a pessoa e com o meio ambiente.
Essa foi a explosão industrial que expandiu. Conclusão, o meio ambiente foi sendo danificado, as pessoas não foram sendo consideradas. Em 92, houve a Eco 92, eu estou falando assim porque nós temos que pensar globalmente para agir localmente. Eu participei da Eco 92, se surgiu o problema da sustentabilidade. Então, hoje, o PV surgiu e está aí justamente para isso. Não é apenas o desenvolvimento, mas sim o desenvolvimento social, o desenvolvimento ambiental. É nesse campo que nós trabalhamos. Então, essa cultura de apenas extrair do meio ambiente para fins monetários está causando esses problemas que você acabou de citar. E nós estamos aqui a favor de um retrocesso desse modelo econômico. Um modelo econômico mais sustentável, que dê melhores condições de vida para as pessoas no meio ambiente mais sadio. Quais seriam as atitudes práticas do seu governo? Quais seriam os projetos, as articulações a fim de combater esse problema, professor? Bem, vejamos primeiro a água, que você citou, é o pior problema hoje, né? O que é um aquífero? O aquífero é uma esponja, não é uma caverna cheia de água, é uma esponja. Ribeirão Preto já tem 518 poços perfurados, dos quais 108 são cadastrados. A água é gratuita por lei, é o público que se cobra, é o transporte, a retirada do solo e a colocação na casa, é isso que se cobra. E essa captação e esse transporte não está seguindo regiamente todas as leis da água, da hidrografia. Por exemplo, os canos são antigos, estouram, não tem reservatório, então as bombas ficam ligadas 24 horas, daí esses vazamentos. A DAERP ela não está atualizada tecnologicamente, não tem um painel, uma cartografia para identificar esses problemas. Sim. Então é isso que está acontecendo. O nosso aquífero está virando de tanta perfuração um queijo suíço, ele está abaixando, as águas superficiais do país todo estão abaixando, inclusive daqui, porque quando teve a seca no Cantareira, aquela região de Ribeirão Preto foi a única que não se preocupou com isso, porque nós retiramos subterrâneo. E se porventura tivermos que utilizar a água do Pardo, vai ficar muito mais caro e não é de melhor qualidade. Professor, o senhor tem uma carreira na área da educação como professor. Eu quero que o senhor conte para nós por que o PV, uma pessoa que é educador, que vem da área acadêmica, da área da instrução, vamos dizer assim, né? Por que o PV? Primeiro, você permite a correção, não é o porquê, é para quê. Para quê? Isso. Eu dei aula há 43 anos, mais para ensino particular. E não são todos que têm acesso a isso, né? Sim. Eu tive mais de 120 mil alunos. E andando em umas palestras por aí em colégios públicos, eu percebi, por exemplo, que o terceiro colegial terminava com 5 alunos. Essas escolas não atraem o aluno, não fornecem condições para que o aluno tenha uma perspectiva de vida melhor. Aí eu pensei agora no fim da carreira, se eu não poderia ajudar essas outras classes nesse sentido. Foi isso que me interessou mais, porque nessa idade já em condições tranquilas eu não precisaria ter isso, concorda? Por causa da sua formação também. Conclusão, o jovem não tendo valores, não tendo perspectiva, ele parte para a violência. Então, para mim, a educação é tudo. A educação da ética, a educação da responsabilidade, a educação não exclui o indivíduo no convívio social. Então, eu estou tentando entrar ali para ajudar nesse sentido. Até porque a sua formação é nessa área de biologia também, né? Sou biólogo, né? Por isso estou no PV. Já pertencia agora não a SOS Mata Atlântica. Mas eu quero deixar bem claro, quero quebrar um paradigma aí, Márcia, que o PV não planta só árvore, não. Planta pessoas, planta vida. Muito bem, são 5 horas e 22 minutos. Professor, nós abrimos sempre aqui o nosso programa Por Toda Parte com um quadro chamado Vibe Esportiva. E a equipe de comentarista, né, hoje está representada aqui pelo Flávio Freitas, tem também o Juninho Fonseca, tem o Flávio Zeotti, enfim, toda a equipe é muito envolvida, mas os três estão à frente desse quadro. Então nós temos muitos ouvintes nesse momento que se interessam muito por esportes, e daí a pergunta, vamos para o esportes agora? Direto, né? Flávio, qual seria o maior questionamento aí dos nossos ouvintes apaixonados por esporte? Muito bem. Primeiramente, boa tarde ao candidato, né, Edmur Manfrim, né? Para mim foi até um prazer de conhecê-lo. Né? Obrigado, prazer é meu. Opa, vamos lá então. Quais serão investimentos no esporte de Ribeirão Preto? Como e onde serão buscados os recursos para execução
do plano para o esporte? Qual será o critério de escolha do seu secretário do esporte ou dirigente esportivo? E a última, terá um viés político ou técnico? Bem, Flávio, primeiro eu queria parabenizá-lo. O Partido Verde é verde, né? É verde. É verde, que você gosta. Na nossa programação, nós fizemos um organograma. A parte de esporte está junto com a educação, porque ela é um complemento. Ela além de melhorar a situação de saúde do menino, ele também aumenta a autoestima, inclui mais na sociedade, ele se vê mais participativo. Nós não estamos sozinhos, não estamos coligados com ninguém, ok? Justamente porque queremos colocar nessas secretarias indivíduos especializados, um grupo especializado para isso. Nós já temos as estruturas, não vai gastar muito você revitalizar a Cava do Bosque, porque eu estou em Ribeirão Preto há mais de 60 anos e eu sei que aqui nós temos grandes atletas, inclusive algum representando Ribeirão Preto na Olimpíada. E eu fico tão triste de saber que nos 2 últimos Jogos Abertos nem participamos por causa disso. Sim. E que a Cava do Bosque está naquela situação. Eu, como educador, vejo, repito, o esporte como complemento de uma educação, fico triste. Ribeirão Preto hoje é como como um semáforo, né? Ele está piscando vermelho para a cidade. Então a gente vai ter que primeiro atingir os pontos vitais, que é a educação, o esporte, além da saúde. E no seu governo, o senhor tentaria trazer aqui os jogos regionais, que é o esporte aberto, que é como se fosse uma Olimpíadas aqui em Ribeirão Preto? Com certeza, Flávio. Não se esqueça de que agora que está oficializando, mas nós sempre fomos centro metropolitanos. Você vai no shopping, por exemplo, lá olhar a placa dos carros, você vê que toda a região está aí. Nós não podemos ser um modelo negativo, como está sendo agora nesse sentido. Então nós temos que atacar esses 2 setores. A educação, repito, o esporte estará embutido, e a saúde, nós devemos primar e revigorar aqueles valores antigos, como a medicina, por exemplo, nossa. Vários cientistas nossos aqui da USP, ontem deu uma palestra lá, são de renomados internacionalmente. Então a saúde e a educação serão os pontos vitais que nós vamos atacar, com técnicos especializados. Muito bem. Agora 5h25, vamos falar de educação? E agora, tem o quadro Educação Cognitiva. Bom, entramos numa seara muito tranquila para o senhor, que é o campo da educação. O senhor, além de ter sido professor da nossa diretora-chefe aqui do Sistema Tati TV, que é a Chantal Azarrer, também foi professor da maior parte dos candidatos a prefeitos de Ribeirão Preto, né? Professor Edmur Manfrim. Eu não tive a honra de o senhor me dar aula, hein? Mas eu gostaria muito de ter sido sua aluna também. Seria um prazer. Professor, mas tem um agravante aqui na educação do município. O que nos parece muito óbvio, né? Até conversando com muitos professores, com pessoas que estão na área de gestão, diretores de escola, coordenadores pedagógicos, há um sucateamento dos espaços do ensino público em Ribeirão Preto, falta equipamento tecnológico, mães reclamando que as creches estão distantes dos seus bairros, faltam creches em Ribeirão Preto, sobretudo nos bairros mais novos, né? E também faltam profissionais para cuidar ou para serem professores dessas crianças, principalmente na educação infantil. Tem uma outra reclamação que aparece, que no Fundamental 1 e 2, há algum tempo atrás, há cerca de 4 anos, havia o ensino de idiomas e que hoje não tem mais também. Então são esses os maiores questionamentos dos nossos ouvintes. Como será no seu governo essa questão e esse problema? Como será tratado? Bem, primeiro eu quero falar das creches. É muito importante que a criança esteja lá na creche, não por falta de responsabilidade dos pais, mas porque ali a parte social dela se desenvolve um pouco mais humana. Só fico triste em saber que uma professora primária ganha R$ 1.720 e tem profissionais por aí que não traz tanta benfeitoria à população, ganhando R$ 17 mil. Então, a valorização do professor. Nós fizemos também um levantamento da grade curricular que está totalmente ultrapassada, ceifada. Não está preparando o indivíduo para o novo mundo que está vindo aí, principalmente a globalização. Porque, Márcia, se daqui mais ou menos uns 30 anos, quem não souber inglês é considerado analfabeto. Sim. O mundo gira muito depressa, a globalização gira muito depressa.
ok? Então, nós precisamos melhorar essa grade curricular, não só nessa parte social, como também preparar o indivíduo para o mundo científico que está chegando aí. Então, toda a revisão da grade curricular, ao máximo que puder o caixa da prefeitura colocar em período integral, dar a ele também um leque de opções para desenvolver sua parte cultural que estará ligada à educação, como dança, música, etc, etc. Enfim, é por isso que essas escolas estão aí relegadas. O menino, a criança, ele não vê perspectiva nenhuma, ele não gosta da escola. E é justamente isso que nós queremos inverter. E diante desse problema da falta de professor, o senhor pretende realizar concursos públicos? Com certeza, mas não é só isso não. A reciclagem é importante. Sim. Então é preciso preparar esses professores e monetariamente compensá-los por isso. Porque um professor é como um repórter, né? O professor é quem fala, o repórter também. Então é dele que saem todas as ideias para tornar um indivíduo socialmente perfeito. Sim. 5 horas e 29 minutos, a gente agora muda o nosso assunto para saúde. E agora tem o quadro Saúde é o que interessa. A saúde em Ribeirão Preto nos foi apontado que faltam também mais médicos nos postos de saúde. Aparece muito isso. Gente falando assim, eu fiquei 3 meses sem ser atendido, eu fiquei num banco de espera muito tempo, precisava fazer um exame mais complicado e não conseguia. E ao mesmo tempo que há um elogio, inclusive, do SUS, por exemplo, dos serviços prestados pelo SUS, né, pelo Sistema Único de Saúde, há também essa crítica grande em massa em relação ao tempo de espera ou uma fila muito grande para os exames mais complexos. Como será no seu governo tratada essa questão, professor? Primeiro que a saúde tem que passar por uma auditoria, porque existem, estão falando aí em terceirizar, já existem verbas terceirizadas do governo federal e estadual para cá. O que precisa é saber direitinho como está sendo utilizado isso. Okay? Você precisa fazer um diagnóstico de toda essa parte monetária da saúde para depois executar. Agora, é importante também dizer que, corrigindo todos os problemas, nós temos que fazer a preventiva, a profilaxia que nós chamamos. Estive agora no bairro periférico, eu vi o esgoto correndo e vi as crianças jogando bola. Sim. Como eu entendo, não sou médico, sou biomédico, biólogo, parcialmente entendi que aquela criança estava fragilizada. O sistema imunológico diminui e amanhã ela está no pronto-socorro por causa de parasitas oportunistas. Então o saneamento básico é muito importante e por isso nós precisamos desengavetar o plano que está lá na Câmara, engavetado, né, o plano diretor, e ali dentro o uso e ocupação do solo. Por quê? Porque uma cidade sem plano diretor é um navio sem leme. Então nós precisamos de um saneamento básico urgente, justamente como profilaxia para diminuir isso. As correções serão profiláticas inicialmente e posteriormente teremos muito menos procura de doentes nos hospitais, pode ter certeza. Em relação ao número de médicos em Ribeirão, que há um apontamento da falta deles, haverá concurso público ou o critério de seleção será aqueles que são mais próximos? Qual será o critério de seleção de novas contratações? Elas vão existir? Nós do PV, lógico, nós primamos pela seleção através de concursos públicos. Okay? Mas isso não impede de parcerias. Se nós temos uma das melhores universidades de medicina do país, por que não trabalhar aqui como os universitários de Santa Casa de São Paulo trabalham? Ok? Não sei porque até hoje não vamos averiguar, porque até hoje não houve. Nós temos 3 cursos de medicina na cidade, está para sair o 4º. Sim. Como é que nós podemos sofrer com falta de médico? Então, é justamente essa área que nós vamos trabalhar aí e lapidar. Fazer projetos, parcerias, seria essa a ideia? Isso, justamente. Candidato, vou fazer uma pergunta para o senhor. No seu governo aqui em Ribeirão Preto, o senhor tentaria trazer mais hospitais aqui para Ribeirão Preto? Pois hoje está difícil para os pacientes, né? Por falta de vaga, não acha vaga aqui em Ribeirão Preto, não tem vaga, né? O senhor pretende trazer mais hospitais aqui? Bem, Flávio, o problema é o seguinte, nós já temos um hospital regional que é o HC. Sim, okay? HC. Então, Ribeirão Preto, como eu disse antes, ela já é centro metropolitano há muita gente, muito tempo. Quantos de fora de outras cidades vêm se tratar aqui? Sim. E isso satura um pouco. É justamente essa migração, esse fluxo que nós vamos ter que organizar para que não haja saturação. Então,